Que o Eterno abençoe e faça prosperar a obra das nossas mãos. E vamos lá para nosso estudo. Baruch Hashem, pela vida dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Era para ser 4 patriarcas. Quem está faltando? Esaú, porque ele deu outro sentido à sua vida. Era para ser 4, então são 3, porque um outro deu outro sentido à sua vida. O sentido da vida é dar sentido à vida. O sentido da vida é sentir a vida. É sentir a existência, talvez não. Está meio redundante, mas é por aí mesmo, tá? O sentido da vida é sentir a vida. Mas qual vida eu quero sentir? A vida de Jacó, ou a vida de Jacó, ou a vida de Esaú? Teve uma paraxá, eu acho que ano passado, ou retrasado, eu falei que a vida de Esaú era muito melhor que a vida de Jacó. Vocês jogaram pedra em mim. Mas eu concordo, porque eu estou falando no meio de pessoas muito elevadas, então é quando você fala de processo de mundo terreno, desse mundo aqui, né, Sueli? As pessoas não conseguem ter a percepção carnal dessa existência. Mas olha para vocês entenderem esse processo. Esaú, dentro do seu propósito de sentido de vida, ele tinha muito mais potencial que Jacó. Quando Jacó está partindo aqui com seus 60 anos, Esaú já tinha 2 mulheres, já tinha conquistado um monte de coisa. E Jacó estava estudando Torá. Já tinha aproveitado várias mulheres, já tinha feito assassinato, já tinha feito processo de estupro de várias coisas. Aí você fala, Silas, e aí? Para a pessoa viver esse mundo, ele tem que ter sentido e tem que ter energia. A pessoa que não tem energia para a vida, ele não consegue sentir a vida. E quando eu procuro a resposta, o que eu estou fazendo aqui, eu estou procurando sentir a minha vida. Você tem sentido a sua vida? Por que nós estamos tristes? Porque a nossa vida está sem sentido. Falta uma adrenalina em nós. Sem essa adrenalina, o homem não é feliz. Entendeu? O cortisóide que fica em nós deixa a gente carrancudo, triste, o sangue pesado, não é isso, enfermeiro? A gente não fica tenso. Então a gente não precisa disso, a gente precisa de alegria. Mas para você ter alegria, você não pode ser o bobo da corte. A alegria que nós falamos é a alegria de projetos, é uma alegria de sentido de vida. E qual é o sentido para a nossa vida? Todos nós somos uma alma, uma semente, saímos lá do mundo das almas com o fim de estarmos aqui para que esse mundo pudesse ser criado por nós. Nós estamos aqui para criar o mundo. Mas você quer criar o mundo para Deus ou você quer criar o mundo para você? Nós temos essas 2 opções. O mundo para Deus e o mundo para nós. E é possível, e tem que ser, converter o nosso sofrimento em uma conquista humana para a gente ter sentido na nossa vida. Isso aqui é difícil de compreensão. Vamos lá. É possível converter o nosso sofrimento em uma conquista humana. A pessoa que não tem o sofrimento, que não passa por um processo de compreensão, de existência, a vida dela não faz sentido. Para você dar frutos, você tem que crescer. E crescer dói. Jacó, ele aceitou esse desafio de crescer
e construção de mundo com Deus. Esave abriu mão de ser patriarca para viver intensamente esse mundo com tudo que ele tinha para aproveitar. Uma bela escolha. Porque tem gente que não escolhe lado nenhum e passa uma vida em cima do muro. Não vive nem de lá e nem de cá. E vai prestar conta e vai voltar. A gente tem que viver a vida intensamente, com sabedoria. Baruch Hashem. E quando nós chegamos nesses processos de compreensão de existência, nós começamos a olhar para a nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se não fizer sentido para você, a sua vida não tem prazer. Não são os prazeres carnais que vão impulsionar a nós, na altura que nós estamos e com o conhecimento que nós estamos trazendo em nós. Nós estamos trazendo o conhecimento de um novo mundo. E nós estamos adentrando nesse novo mundo. E para adentrar nesse novo mundo, as coisas mundanas não fazem mais sentido. Eu era uma pessoa fanática por futebol. 2 Copas atrás, no horário desse, era impossível eu estar aqui. Eu estava assistindo o Copa. Agora, para mim, não faz diferença. Se eu assistir 3 jogos de Copa, foi muito. E para mim não faz diferença nenhuma. Por que, Silas? Porque a gente vai descobrindo o sentido da vida. E muitas pessoas, o futebol é a única opção de lazer, de existência para essa pessoa. Quando o alemão fala que o amigo dele vendeu a casa para ir para Marrocos, a gente fica rindo, achando assim que o mundo dessa pessoa é exclusivamente isso. E tudo que ele puder fazer para o mundo dele, ele vai fazer. O que falta no mundo dele? O que falta no meu mundo? Deus. Quem dá sentido à minha vida é Deus. Para a gente compreender isso, vamos caminhar um pouquinho. Jacó, ele sai de sua casa fugido, de uma certa forma fugido. A mãe dele conversa, fala, vamos embora lá. O pai dá toda a riqueza para ele ir embora, para encontrar com Rebeca, com Raquel. Rebeca dá o dinheiro para ele ir lá para Labão, encontrar com Raquel, arrumar a esposa dele. O que acontece? Nesse processo que ele sai, Esaú fala, agora eu tenho uma oportunidade para matar meu irmão. Manda o filho dele lá matar Jacó. E o que o filho faz? Quando chega, o Jacó conversa com ele e fala, pelo amor de Deus, ele faz, não tire minha vida, leve tudo o que eu tenho. Porque quando você tira o sustento da pessoa, você tirou a vida da pessoa. Então, o sobrinho dele, roubou toda a sua fortuna que ele tinha e ele ficou sem nada. E ele segue o caminho. E quando ele segue o caminho, ele tem uma visão, um sonho, que é a famosa escada. E de repente, sabendo o sentido da vida dele, aquilo que era determinado para ele, ele sai e ele descobre Deus. E de repente Deus estava no seu sonho e disse para ele, eu estou contigo e eu vou te proteger. Baruch Hashem. Todos nós... Que ele ficou com Labão? Vou chegar, está longe ainda. Não, mas eu só... Deus não estava com ele, né? Deus está com ele o tempo todo, também com Isaac. Deus está com todos nós, são processos de vida. Que fala que não estava. Deus não estava com ele. Aqui não estava quando ele estava com Labão, entendeu? Revelando, ou falar em sonho, alguma coisa. Vou chegar lá. O que acontece? Todos nós somos assaltados diariamente e perdemos tudo o que nós temos. O que nós temos? Fala assim, Deus. E nós trocamos Deus por qualquer coisa. Vocês estão repetindo. Nós trocamos Deus por qualquer coisa.
Tudo que nós temos é Deus. E quando nós praticamos uma transgressão, estamos trocando Deus. Estamos como nosso irmão Esaú. De que me vale essa primogenitura? Eu vou morrer logo ali. É melhor eu desfrutar agora. Todas as vezes, todos os dias, nós temos a oportunidade de cumprir o nosso propósito e achar o sentido da nossa vida. Mas o Yetzer-Hará vem e nós tropeçamos. Legal tropeçar. Porque é quando a gente tropeça que nós temos oportunidade de pensar. Sentir a dor no pé e olhar para o chão. Essa pedra eu não vou chutar mais. Melhorar a nossa passada. Mas se você não melhorar a sua passada, ou se você ficar atento a essa pedra e tropeçar numa outra, também não faz sentido. O sentido que nós devemos descobrir é aonde nós vamos chegar. Então Deus falou para ele assim, olha, eu estou contigo, você e os seus descendentes serão como o pó da terra, vão para o norte, para o sul, leste e oeste, e vai para todo lado, eu vou estar com você, eu sou o Deus do seu pai e o Deus do seu avô. Beleza? Quando nós chegamos nesse momento, na vida de Jacó fala assim, se Deus está prometendo para mim, ele vai cumprir. O que eu vou fazer com Deus então? Deus, combinado, vou continuar a minha estrada, mas eu preciso de uma roupa, de um pão e água. Se o Senhor me der a roupa, garantiu a água e o pão, eu vou dar para o Senhor 10% de tudo que eu ganhar. Interessante na nossa vida, o nosso maior desafio é a gente vencer a nós mesmos. E Jacó de um processo divino, e ele escolheu a sua missão ainda dentro do ventre da sua mãe. Jacó e Esaú, Jacó e Esaú, dentro do ventre de Rebeca, eles brigaram. Os dois mundos. E eles, cada um escolheu um mundo. Um escolheu o mundo espiritual e o outro escolheu o mundo que nós estamos. Cada um escolheu dominar um reino. E cada um, na sua força, pegou o seu reino. Mas só que Jacó, na hora dele cumprir o seu desafio maior, ele teve medo. Interessante. Ou ele teve temor a Deus? O que vocês acham? Quando ele vestiu as roupas de Esaú, ele teve medo ou temor? Ele fala assim, Deus, para a mãe, como que eu vou fazer isso, mãe? Eu não posso mentir. Como que eu vou mentir para o meu pai? Honrar pai é um mandamento? Sim. Aí a mãe fala assim, então tá, Jacó, beleza. Preocupa não. Se houver maldição, cai em cima de mim. Honrar a mãe é mandamento? Você aceita a maldição sua cair na sua mãe? Ixi, difícil, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sim. Os nossos desafios é vencer a nós mesmos. Jacó, ele tinha plena convicção em Deus. Sabia que o projeto era correto. Ele não vendeu. A luz do dia não foi a proposta que ele fez para Esaú? Você me vende a primogenitura na luz do dia, está tudo ok? Tem testemunha aqui, os céus são nossos testemunhos, tá legal? Era direito dele? Perfeito. Era só falar, papai, eu negociei com Esaú e ele falou assim, de que me adianta isso? Eu não quero isso. Eu quero é a sopa, me dá a comida agora. Rápido. Mas todas as vezes que nós somos desafiados a começar a nossa missão, nós vamos ter medo. Porque o projeto que nós descemos aqui para cumpri-lo, ele é muito grande. E quando você vê o desafio que está diante de você, você tem medo, insegurança. Como vai ser? Como vai ser amanhã?
o que eu vou fazer na minha vida? Qual o sentido? O seu maior desafio é vencer a você mesmo. E para você vencer a você mesmo, você tem que procurar o sentido da sua vida. Aonde você quer chegar. Quando nós descemos, Deus mostrou para nós um caminho. E deixou para nós o desafio. Corra atrás daquilo que você deseja. O que ele falou para Abraão, aonde os seus olhos alcançar é seu. Aquilo que você quer é ilimitado. Aquilo que Deus tem para você é ilimitado. E como acreditar nisso? Como que acreditar que Deus está conosco? Como acreditar que Deus cuida de nós? Como acreditar que você vai chegar lá na frente? Para você acreditar que você vai chegar lá na frente, você tem que vencer as pessoas. Porque o nosso maior receio é o que o outro vai falar. Nós temos medo de errar para não expor a nossa fraqueza. E é a nossa fraqueza, na nossa fraqueza, que nós vamos trazer a maior proporção de luz para esse mundo. Porque eu nasci na minha família. Se eu contar minha trajetória, vocês choram. Porque eu preciso ser luz na minha casa. Talvez eu seria o tio mais distante dos meus sobrinhos. Mas todos os meus sobrinhos, quando querem conversar, conversam comigo. Na minha casa, eu fui a ovelha negra da família. Mas hoje, a ovelha negra é aquela que senta na cabeceira. Por quê? Porque a sua transformação, ela traz muita luz à sua volta. E nós temos medo. Muitas vezes, esse desafio que é colocado em nós, ele é tão grande. Eu não falo da minha família para coisa de orgulho, sabe, gente? Eu falo de trajetória de quem me conhece sabe o que eu fiz. Por onde eu passei. Quando eu falo desse processo, hoje, as pessoas falam, vai, Silas, como você conseguiu? Eu falo, porque hoje eu relaciono com Deus. Antes, eu tinha uma fé, uma crença em uma religião. Eu respeitava alguns dogmas religiosos, mas eu não tinha uma experiência pessoal com Deus. O que me faz hoje vencer um pouco dos meus desafios, porque eu conheço a Deus. E se você não conhecer a Deus, será muito difícil para você. Abraão conheceu a Deus e falar com ele após 75 anos. Eu e você temos oportunidade de falar com Deus pequenininho. Interessante. Você abre a boca agora e fala com Deus, você sabe da existência de Deus. Nós não precisamos passar por esse processo que os nossos patriarcas passaram. Nós recebemos tudo de bandeja, né? Recebemos muito fácil. Para nós foi muito fácil. E por ser tão fácil, muito obrigado, Deus te abençoe. E porque para nós foi tão fácil que nós criamos obstáculos. Porque é muito fácil. Chegar para Deus hoje é muito fácil. Abraão foi jogado em fornalha. Isaac teve que brigar com a Abimelé, teve sequestro das suas esposas, todo esse processo. Nós não passamos por isso, não sabemos que é isso, né, senhor? Recebemos de bandeja. Nós temos uma Torá aqui na nossa mão. Nós temos muito ensinamento. Tudo que nós queremos, nós temos. Temos muita sabedoria. Mas de que vale essa sabedoria se você não sabe quem é você e qual é o seu potencial? Você sabe qual é o seu potencial? Muitas vezes, empresas de RH perguntam qual é o seu potencial, o que você pode fazer, como você pode contribuir para a empresa.
Perguntas tão simples, todo mundo se embaraça. Como você pode contribuir com a empresa? Não sei. Ah, eu sou uma pessoa que agrega. Agrega o quê? Como? Me fala 3 experiências das suas últimas empresas, seu último emprego, o que você agregou, o que você fez. As pessoas não sabem. Como você relacionou com o gerente, com o faxineiro, me fala quem são. A pessoa não sabe. Por quê? Simplesmente passou. Aonde você passa, você tem que deixar uma marca. O alemão sempre fala isso assim, eu converso com o faxineiro e converso com o presidente. Da mesma forma. Isso é importante. Você tem que conversar com todo mundo, porque todo mundo precisa da sua luz. Quando eu falo mundo, é cada um que é um mundo. E cada mundo aqui precisa da sua luz. Se você não doar do seu mundo para o outro, ninguém vai descobrir qual é o seu potencial, não vai ver o seu potencial. E todos nós queremos revelar um potencial negativo. Todos nós olhamos um para o outro aqui e olhamos o potencial negativo. Quando eu olho para a Sueli e falo, Sueli, que bom você estar aqui. Muito bom. Eu poderia falar, Sueli, você não aparece, né, Sueli? Mas a energia dela aqui é tão boa, soma a nós. Como você vai comunicar com as pessoas, com outro mundo? Esse mundo veio trazer energia para nós. Todos que estão aqui veio trazer energia para nós. Você caiu aqui com um potencial transformador. Usá-la aí. Vai lá na casa da vizinha Silas. Vou levar o Sidu, vou orar. Pode ir lá, pode rezar lá o Sidu. Reza o Sidu e a mulher não sente mais dor. É o Sidu? É a oração? Não. É a disposição, é o doar. Quando ele doa luz a essa alma sente alívio. E ele fala comigo assim, Silas, eu estou igual a Davi. Eu chego lá e leio o Sidu, as dores da mulher vão embora. Parece que é uma coisa ruim. Que seja coisa ruim. Mas você é coisa boa, você é luz. Nós temos que transmitir luz. Qual a sua missão? Levar essa luz. E qual o seu potencial? Deixar que a face de Deus brilhe na sua face. Abençoado. Se a gente compreender dessa forma esses processos, nós vamos entender que a nossa função nesse mundo ela é muito simples. Ela é simplesmente levar a luz. Deixar Deus estar em nós. E para que Deus esteja em você, o que você precisa fazer? Muita coisa? Não. Você precisa simplesmente fazer chuvar. Deixar Deus o primeiro na sua vida. Tudo que você for fazer, valoriza Deus. Coloca Deus. Eu não gosto de falar no centro. O Deus é o primeiro. Mas quando você coloca Deus em tudo que você quer, você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Nós enxergamos o mundo, cada um terá a visão da montanha que ele subir. Você enxerga o mundo com aquilo que você consegue ver, com aquilo que tem dentro de você, que você tem dentro de você. Se você tem Deus dentro de você, você enxerga ilimitado. Se você enxerga com seus olhos carnais, você sempre vai ter limites e medos. E falsas crenças. Por que nós temos falsas crenças? Porque Deus não está na nossa visão. Enxergue com os olhos de Deus. Acredite que Deus tem algo especial para você. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não chegou aqui na cegonha. Quando a gente era criança, falava que a gente via na cegonha, né? Então, você não chegou aqui na cegonha. Você chegou num processo e lutou para estar aqui. Faça valer a pena
a sua presença nesse mundo. E só vai valer a pena a sua presença nesse mundo quando você deixar Deus entrar na sua vida. Mateus, você é um grande potencial, Mateus. Você é um grande referencial. Você é um farol violento. Deixa Deus entrar no seu mundo. Você vai ver quanta coisa boa você vai arrastar no seu mundo. Quantas pessoas, quantos mundos serão transformados a partir de você. E eu fico muito feliz quando você está aqui, porque só de você estar aqui, você já está transformando o seu mundo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Baruch Hashem pela sua vida. E que o Eterno lhe dê força. E que você consiga subir a montanha mais alta. Nós precisamos ir na montanha mais alta para enxergar do outro lado. Porque nós estamos enxergando com as crenças familiares, com aquilo que nós fomos criados na nossa família. Você não pode isso, você não pode aquilo. Eu atendi uma pessoa, já falei dele aqui, ele ia ser jogador de futebol, e ele passou, estava indo para o Fluminense. Os empresários chegaram com o pai e falaram: pai, falando que ia levar o menino para o Fluminense. Isso na década de 90. Hoje ele é pastor na Universal. Ele falou: Silas, quando cheguei lá para o meu pai, todo feliz, ia assinar o contrato, ia para o Fluminense, meu pai me deu uma surra e falou assim: nenhum filho meu ganha mais do que eu nesse mundo. Só se eu morrer, você não vai. Travou a vida do menino. E ele ficou todo perturbado por causa disso. Baruch Hashem está lá nos processos da Universal dele lá. E ele falou: Silas, eu pedi minha oportunidade de casa do meu pai. E além de tudo, ele me bateu e falou que nenhum filho pode ganhar mais que ele. E ele fala: sabe o que aconteceu com os meus irmãos? Foram todos para as coisas erradas. Tem irmão preso, tem irmão com aquilo, com coisas. Por quê? Pela crença de um pai. Não vão criticar esse pai. Vão entender esse mundo. Esse homem veio aqui também por uma missão. Talvez ele não atingiu o Jacob dele. Muitos de nós vivemos no nosso Esaú, no dia a dia. O seu trabalho secular é Esaú que está lá com você. A sua força bruta. Mas só que você tem que ter o discernimento de Jacob. Quando ele recebe a bênção, ele fala: é voz de Jacob. É voz de bênçãos. Não é isso? Essa voz é a voz que abençoa. Mas a pele é a pele grosseira. É a pele de Esaú. Mas o que eu falo, que muitos de nós carregamos valores errados, familiares, e nós vamos passando isso, nós deixamos de desenvolver o nosso mundo e não chegamos ao nosso objetivo. É interessante nessa missão da alma, da Cabala, que ele fala, ele chega no processo seguinte. Entenda isso. Eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho 8 irmãos, nós somos 9. Mas 2 filhos, pessoas que morreram, e meu pai levou para a nossa casa 11 pessoas. Com os meus pais, 13 pessoas. Nós somos 13 mundos. Cada um veio a esse mundo exclusivamente para apoiar um ao outro. Temos vínculos afetivos? Lógico que temos. O vínculo de família, pai, mãe, irmão. Tudo isso, esse laço do sangue. Mas esse sangue não tem nenhuma importância no nosso mundo. Por isso que nós temos irmãos totalmente diferentes. Pessoas totalmente diferentes na casa. Um pai de um jeito, mãe de outro. Aí você olha aquela família, se cada um de um jeito. Mas essa pessoa escolheu esse mundo para transformar esse núcleo e levar esse núcleo ao máximo. Porque todos têm um potencial maravilhoso. Olha que interessante. Todo mundo na sua família tem um potencial muito forte. Quem vai ajudar a elevar o
potencial deles. Fala assim, você tem que ajudar o potencial dos seus filhos. É você. Porque a força que o seu filho tem no mundo, no mundano, ele tem essa força também para o espiritual. Você tem que canalizá-lo nessa força. Mas canalizar essa força no amor. Todos nós necessitamos de carinho e de amor. Ninguém quer vara. Ninguém quer palavra dura. Ninguém quer ser corrigido. Eu falei com meu neto. Ele foi lá em casa fazendo prova final. Eu falei, o que você precisa para passar? Você já alcançou sua média? Alcancei. Então tá bom. Não precisa se matar para tirar 100. Se você ficou no 85, tá legal. Mas você sabe se o seu filho é potencial de 100, então já esforça nele no 100 lá no primeiro semestre. Não adianta matar o menino agora para tirar 100, se você deixou ele ficar lá chegar nesse momento agora com 30. E ele precisa de 60. Foi falha de quem? Do educador, do pai, daquele que é responsável. Você tem que acompanhar o potencial da sua criança. Tá olhando lá, tem para casa, tem trabalho, tem que fazer. A gente, depois de adulto, né, Sueli, diferente lá na faculdade. Mas a criança, você vai fazer com ela, criar nela esse processo. Porque ela não sabe. Ela sabe que tem que ir para a aula, ela não sabe que tem que aprender. Ela sabe que você está jogando ela ali 4 ou 5 horas para você ficar livre dela. Ela não sabe a importância do saber nessa idade. Mas você tem que sentar com ele lá, fazer o para casa, tem que cobrar. Não pode chegar no final do ano e cobrar do menino fechar a prova. Se você não ensinou ele durante o processo, nós temos que entender os processos da vida. Ô Silas, teve duas situações aí, um corajoso e um medroso. Bom, eu acho que o medo fez com que Jacó criasse a coragem lá na frente e enfrentasse os obstáculos. E Esaú, com a coragem, atropelou todo o sentido dele. Tem mais ou menos aí um sentido. Nos nossos dias de hoje, o medo nos aproxima mais de Deus? Eu não vou falar que são dois medrosos. Eu acho assim, são duas escolhas. O que acontece? Isaac via em Esaú uma força violenta. Uma pessoa que agregava, uma pessoa que ia ser severo. Por quê? O que acontece? Para facilitar esse processo. Abraão, extrema bondade. Isaac, extrema Gevurá. Rece de Gevurá e Jacó é equilíbrio. Diferente. O equilíbrio. Jacob sempre foi equilíbrio. Jacob não briga. Você vai ver o processo, Jacob não briga. E ele está sempre aceitando. Eu vou chegar lá. O que eu quero dizer para você? Você é do tamanho do seu sonho. Qual é o seu sonho? Que você quer. Você é do tamanho daquilo que você quer. Se você tem um Deus infinito, você é infinito. Você pode todas as coisas. Mas todas as coisas para Deus. Entende isso? Aquilo que você consegue elevar no seu conhecimento, na sua sabedoria, isso não te pertence mais. Isso pertence ao seu mundo para os outros mundos. Tudo que nós recebemos, nós temos que doar. Você não pode pegar o conhecimento e guardá-lo. Primeiro que ele acaba do seu... vai sumir da sua mente. Você tem que pegar o conhecimento, colocá-lo em prática e passá-lo. Como você coloca? É passando. Você tem que estar passando, passando, passando. Você é o tamanho dos seus sonhos. Todos nós, quando fechamos nossos olhos, conseguimos sonhar, ver um monte de coisa. Mas quem consegue chegar? Aquele que vai. Entende isso? Por isso que a gente fala, você tem que visualizar aquilo que você quer. Não basta querer, você tem que sonhar, visualizar e acreditar que você é capaz.
Se você quiser chegar, você vai chegar. Você quer casar, Patrícia? Visualize o seu casamento. Se tiver obscuro, chuta uns e outros, pega outro. Tem um monte de gente aí. Visualize a coisa. Não serve não. Não serve não. Não serve não. Não serve não. Só para atenção. Tô dentro, só fora, tô dentro, só fora. Entenda o processo. Você quer. Quando você quer, você tem atrás. Você tem fome, você não vai comer? Você tem sede, você não vai beber? Por que quando você quer alguma coisa para você, para o seu bem, você não vai buscar? Tem que buscar. Se precisar bater 100 portas, bate 101. Assim que a gente vence o mundo. Quando você quer alguma resposta de Deus, às vezes você bate 75 anos, como foi o caso de Abraão, para Deus falar, agora vamos, Abraão. Mas mesmo assim, depois de 75 anos, vem o teste, vem o Ismael vai embora, vem aquela coisa toda. Não é na hora que você quer, é quando você entende que tem um parceiro ilimitado e ele vai fazer tudo para você. Quando a gente fala assim, eu peguei na mão de Deus, eu não largo mais, agora eu posso falar que Deus é fiel, Ele é real, Ele está comigo. A minha vida tem sentido por causa disso. Às vezes eu estou andando na rua, as pessoas querem conversar comigo do nada. Eu falo assim, olha, porque eu tenho que falar alguma coisa, mas também eu cumprimento todo mundo. E atrai os doidos. Os doidos todos vêm falar comigo. Doido nem rir para eu. Então, um bom dia, o doido te amei. Fala, Deus te abençoe. Vamos embora. É a vida que segue. Mas todo mundo precisa de um sorriso. Tem um caso muito interessante do... Aquele livro, senhor, ele nunca... Não acredite em tudo que você sinta. Você é nisso que decide comprar para você, vou comprar. Não acredite em tudo que você sente. O que acontece? Uma pessoa lá nos Estados Unidos, Los Angeles, ele saiu da sua casa, muito triste, e falou assim, olha, hoje eu vou tirar minha vida. Lá nos Estados Unidos tem um trabalho de psicólogos, de faculdade, que pesquisa os escritos que as pessoas que tiram a vida deixam. E essa pessoa pegou essa escrita e ele ficou impressionado. Que a pessoa saiu de casa e falou assim, olha, Deus, eu estou muito triste, não tem ninguém liga para mim. E eu acho que eu quero morrer. Eu vou fazer o seguinte, se o Senhor não quiser que eu tire a minha vida, eu vou caminhar daqui até a ponte, 3 quilômetros. Se alguém olhar para mim, der um sorriso ou um oi, o Senhor não quer que eu tire a vida. História triste. Caminhou 3 quilômetros nos Estados Unidos, chegou numa ponte, pulou. Não tinha uma pessoa para dar um oi e dar um sorriso. Isso é sério? Então a gente pensa assim, muitas pessoas nesse mundo aqui do lado estão esperando o seu bom dia, o seu boa tarde. Aquele moço lá ficou tão feliz, né, lá no pronto-socorro, porque nós reconhecemos e ele tratou a gente bem. A sua atitude dentro da congregação muda muita coisa. Você precisa cumprimentar as pessoas, porque Deus, voltar para cá, na nossa história, você é do tamanho dos seus sonhos. Quando Deus falou para Jacó viu Deus no topo da escada, ele falou assim, ó Deus, o Senhor está comigo? Vou embora. Por quê? Jacó levantou rapidamente ao ouvir boas notícias para a conclusão da sua missão. Deus está comigo, eu não posso mais ter tempo a perder. Vou correr, senão não vai dar tempo. E Jacó, e ele vai para a sua missão. E o que ele encontra? Primeiramente, força. Descobriu que no mundano precisa de força. Precisava chegar os pastores para tirar a pedra. O que vocês estão fazendo, esperando? Ele tirou a pedra sozinho. Ele descobriu, eu tenho a força, tirou a pedra do caminho. Quando você levanta para cumprir a sua missão, não existe montanhas, pedras, portas fechadas. Todas abrirão. Se não abrir com seu braço, você vai arrancar. Porque a sua força é no Deus de Jacó. Nós rezamos salmos falando que a nossa força é o Deus de Jacó,
É o Deus que remove as pedras. Baruch Hashem, e ele encontra com essa força, descobre que ele é forte, que ele é capaz no mundano. Encontra Raquel, beija Raquel e vem a decepção. E qual a decepção, Silas? Ele chega em Labão, e quando ele chega na casa de Labão, Labão sai correndo, esperando braceletes de ouro, joias, camelos, e ele chega sem nada. E Labão lá atrás, vocês lembram o que ele saiu? O pai até morreu lá naquela história. Labão só queria isso. E ele fala, Labão, eu estava saindo e Esaú queria me matar. E tudo que meu pai me deu, eu passei para ele faz para que eu não morresse, por isso não tem nada. E eu vim aqui casar com a sua filha. Desse jeito não, meu filho. Aqui não é assim não. Você vai pegar 7 anos aí e vai trabalhar para mim. Beleza? Eu trabalho para você 7 anos. E ele foi trabalhar 7 anos. E ele fala que 7 anos passou como se fosse 7 dias. Porque ele amou a Raquel. 7 anos de trabalho, dia e noite, cuidando das ovelhas. Passou como 7 diazinhos. Porque eu amo a Raquel. 7 anos. Lendo isso, né? O amor se torna mais leve. Oi, Ruth. Com o amor se torna mais leve. Com amor se torna mais leve. Diz o Talmud que tem 2 versões, que é essa versão que eu falei, que ele não tinha uma joia, não tinha nada, ele ficou humilhado pelo que Labão falou com ele, você não tem nada, como você quer, minha filha? Ele ficou humilhado. E o outro lado, também, a versão que ele viu o futuro, e dentro do futuro que ele não seria sepultado com Raquel, apenas com Leia. Então, por esse processo, ele não briga com Leia, mas vamos ficar para cá. Amor à primeira vista. E esse amor à primeira vista durou para sempre. Interessante isso. Esse sempre não é tão sempre, que foi 21 anos. Até que ela morreu, eles casaram, teve aquela luta dele. Aí quando ele está indo embora, no 21º ano, ela morre no caminho de Bethlehem e fica por lá Raquel. Interessante que os nossos sábios dizem sobre Raquel e Jacó. Raquel com Jacó, eles construíram um lar. Como assim? Se ele tinha 2 mulheres, por que o lar foi construído com Raquel? Vocês vão entender o processo do lar com Raquel, porque o lar onde há muita doação, onde há muito amor, há muita compreensão. O caminho dessa compreensão, do amor de Jacó, que nunca se apagou, ele passou para Yosef. Yosef levou isso para o futuro, e lá na frente, ele consegue perdoar os seus irmãos. Tudo está ligado. E os outros irmãos, eles também tinham suas união, mas eles também tiveram as suas discórdias, planejaram muita de coisa, e Yosef foi criado sempre num laço de amor. Quando a mãe morreu, o pai ainda dedicou mais carinho a ele. Aí eu pergunto para você, como você está construindo o seu lar? A sua casa, os seus filhos têm amor, têm carinho? Os seus filhos vão saber reproduzir perdão, carinho lá na frente? Isso é muito importante. Há muitas famílias que há desunião. Um não conversa com o outro. Aí chega Natal agora, chega todo mundo, chora, come pernil. E no dia do carnaval quebra o pau de novo, tem mais 10 meses afastados. Não é isso. O que eu falo que é aquilo que você ensina a criança e coloca visualização. O Rio está com o Yosef ali no colo. Tem uma filmadora ali filmando toda a ação deles, ficam guardadas. A ação de amor de Jacó para com Raquel perpetuou
como seu filho Esaú. Sim. E esse amor tinha que ser muito forte, porque Raquel ainda sofria um desprezo por não ter filhos. E ela sentia, e ele construiu esse lar. Depois nós falamos disso. Você é que faz a sua história. Como você está construindo a sua história? Leia era para ser casada com Esaú. Ela orou, chorou, ficou com os olhos mudados, mudou sua feição, porque ela pediu a Deus que ela não queria casar com Esaú. E ela foi abençoada, e Deus deu para ela quantos filhos? 6. De 12 filhos, das tribos, 6 filhos são de Raquel. De Leia. E olha que interessante, Leia construiu a sua história, chorando, lamentando. Teve um filho, teve 2 filhos, teve 3 filhos, lamentando. Quando chegou no 4º filho, o que ela falou? Agora eu vou agradecer. Agora eu vou agradecer e vou mudar a minha história. E ela mudou a história da sua vida. E foi viver com o amor da sua vida. Que era Jacó. Depois falamos disso também. E é interessante quando a gente sai para concluir os nossos processos na nossa existência. Você precisa entender que dividir é também multiplicar. Jacó dividiu 14 anos de sua vida com o mau Labão. Nesses 14 anos, ele diz que ele não fechava os olhos, que ele trabalhou dia e noite para Labão. E quando Labão falou para Labão, já trabalhei para você 14 anos, para ter as minhas 2 mulheres, agora está na hora de eu ter a minha vida, eu vou embora com a minha mulher e com os meus filhos. O que Labão falou com ele? Não vai embora não, que a sua chegada aqui trouxe muita riqueza para mim. Fica aí, tá bom demais. Você está trazendo bênçãos. Aí o que Jacó fala com ele? Tudo bem, eu fico com você. Mas vamos fazer um combinado? Eu vou passar aqui no rebanho. Tudo que for marrom, listrado, vermelho, é meu, o resto é seu. Combinado? Combinado. Saiu, tirou aquele monte de ovelha, pôs 3 dias de caminhada lá para Rubem. Rubem ficou lá com ele. E começa o processo da visão. Deus deu para ele sonho que as vacas estavam grávidas, as ovelhas estavam prenhas, e ele colocava lá e mudava a cor. O que ele fez? Pegou a varinha, tirava lá, juntava todo o rebanho, bebia água nas varinhas. Os primeiros que nasciam fortes, era listrado, era dele. Quando ele via que aquela ali não estava muito legal, ele tirava tudo, aprendeu a viver no mundo moderno e tirou. Você, essas aqui é a sua, Labão. Aí Labão olhava aquelas ovelhinhas fracas, falava, nossa, essas daqui não estão legal, mas é minha. Vamos mudar, Jacó? Mudava 10 vezes. E só Jacó ganhava. Por quê? Porque ele aprendeu que muitas vezes você tem que dividir. Você tem que perder para ganhar. E quem consegue perder para ganhar? Aquele que sabe que tem um Deus que está na sua direção, cuidando de tudo da sua vida. Baruch Hashem, que nós possamos dividir para multiplicar. Que Deus possa multiplicar muito na sua vida. Que Deus possa multiplicar na nossa mente. Porque aquilo que precisa mudar em nós é a nossa mente. Ter uma mente acreditando em Deus, sabendo que você é um potencial e que Deus tem muita bênção para você. Você não caiu de paraquedas, você está aqui porque Deus te ama e porque Deus fará e tem feito grandes coisas na nossa vida. Acredite. Comece a sonhar. O que você quer? O que você quer? Comece a sonhar. Fale para Deus o que você quer. Às vezes Deus já te deu até o sonho e você não projetou. Tem gente que quer estudar
fora, quer estudar na Europa, quer morar nos Estados Unidos, quer morar aqui no Brasil, quer morar em São Paulo, quer morar no Rio, quer morar lá no Jequitinhonha. Tem gente que tem projeto social lá no Jequitinhonha, é maravilhoso. Tem gente que tem projeto lá nos Ribeirinhos. A Soraya tem uma amiga enfermeira que trabalha lá na Colômbia com os índios. Fica lá 11 meses e um mês aqui no Brasil, fica lá nos índios, tomando conta. Projeto lindo, maravilhoso, é o mundo que veio aqui para cuidar de pessoas. O seu mundo está aqui para dividir e multiplicar tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça prosperar a obra de suas mãos. Ame a sua casa, ame seus filhos. Que a sua casa seja uma casa de carinho e de amor. Assim como Jacob foi com Raquel. Não que ele não foi com Leia, mas tudo na vida tem processos. E Yosef precisa ser criado diferente, senão ele poderia criar um rancor de seus irmãos e não poderia perdoar os irmãos lá no Egito. E como seria a nossa história? Deus já escreveu a história. Seu povo, Abraão, será escravo 400 anos, mas precisava de um mundo para ser faraó. Precisa de um mundo para destruir outras vidas. Você quer destruir ou construir? Você só tem uma opção. Ou você constrói, ou você vai destruir. Que nós possamos construir. Que o Eterno nos abençoe.